Durante todos esses dias em que nós estivemos aqui preparando esse ambiente para que se tornasse um ambiente próprio, para que aqui pudéssemos cultuar o Senhor, muitas coisas chamaram a nossa atenção. Durante esse processo de alguns dias, inclusive depois da inauguração, um dos cantores que vieram aqui, ele disse algo que marcou a minha vida. E olha que eu já preguei muito sobre Elias, e ele falou o seguinte: ele falou que o fogo era com Deus, mas que o sacrifício era com Elias. Ou seja, o fogo o Senhor se encarregaria de fazer. Se nós olharmos de trás para frente, nós vamos ver que esse fogo consumiu de cima para baixo, não respeitando a gravidade. Ele desce, ele consome o holocausto, depois ele consome a lenha, diz o texto. Depois ele vai lá, consome a pedra, e por último ele consome a água que está em volta. Que coisa, né? Mas antes de Deus derramar o fogo, tem um tempo do sacrifício. Elias, ele olha para aquele altar completamente ensanguentado, aonde os profetas de Baal se retalharam. Ele olha para aquela situação. Quando chega na vez dele, eu acredito que Elias caminha de um lado para o outro. Ele olha e ele diz o seguinte: o meu Deus, pelo que eu o conheço, cuja face estou, jamais derramará fogo no altar que está em ruínas. Sabe, irmão, se tem uma coisa que confunde é fogo. Às vezes você olha, você contempla o fogo, mas você precisa ter a certeza de que esse fogo vem dos céus, que ele não é fogo estranho. Você sabe por que Elias manda molhar o holocausto, o sacrifício dele, durante algumas vezes? Para que não pudesse o fogo de Deus ser confundido com fogo estranho. Alguns dos profetas de Baal, para impressionar, eles faziam um túnel, colocavam um duto numa certa distância, e lá onde eles queriam demonstrar para o povo que sairia fogo, eles deixavam lá uma certa fagulha, e lá daquele tubo, daquele duto, eles abanavam, e o fogo que já existia aqui, ele pegava. Elias vai lá e diz: derrama cântaros aqui, vai. Porque depois que o altar está pronto, ele sabe que o Deus dele é capaz de fazer com que aquele fogo que fosse derramado consumisse todo o sacrifício, inclusive a água. Isso é que é bonito. E eu vim perguntando para Deus: Senhor, qual é o teu objetivo nessa mudança? Muitas pessoas me perguntando se a igreja mudou de nome. Na verdade, irmãos, nós somos a unção ágape, só que estamos debaixo de uma nova unção. Algumas pessoas, elas têm me feito, têm me questionado, algumas não, muitas, têm dito: pastor, mudou de nome, o que houve? Vocês desistiram do outro nome? Na verdade, o que aconteceu foi que o Senhor mudou algumas coisas. Ele nos permitiu viver um outro ciclo, tem nos permitido viver algo que na verdade é novo para vocês e novo para mim também. E eu tenho me perguntado: Deus, o que o Senhor quer de nós? Qual é o teu propósito para esse ministério? Porque além de pastor nesse lugar, nós somos pastores de pastores. E quando você é pastor de pastores, seus pastores também querem saber qual é o objetivo, o que Deus quer fazer. Só que existem algumas coisas que eu ainda não tenho respostas, porque elas estão sendo definidas no céu. E o Senhor tem nos dado por porções. Ele tem dito: Alexandre, recebe hoje aí, agora recebe mais um pouco aqui, recebe mais um pouco ali, vai,
viva intensamente aquilo que eu estou fazendo e que eu estou derramando. E a gente fica em meio a tudo isso, tentando entender. E aí a minha esposa teve um sonho. No sonho dela, nós estávamos com a igreja indo para um lugar bonito, e de repente alguém para o nosso carro, e a pessoa, um dos trabalhadores, vira e diz: olha, pastor, não segue não, porque lá na frente, perto daquele túnel, está tendo lá um assalto, um tiroteio, e todos os carros param, e a gente fica ali durante um período, e daqui a pouco eu arranco com o carro. Ela me pergunta: você vai? E eu digo para ela: sim, nós vamos, porque o que houve já acabou. Só que no sonho ela via o nosso carro seguindo, e quando ela olhava para trás, ela via todos os outros carros parados. E quando nós passávamos pela área do perigo, ela observava que os carros que estavam parados, eles começavam a andar, sabe? E começavam a se locomover devagar, porque nós já havíamos passado do lugar de perigo. O que significa, amados, é que esse lugar não é melhor que outros lugares, esse pastor não é melhor que outros pastores, mas o que significa tudo isso é que nós estamos dispostos a pagar um preço em prol da tua vida. Deixa que nós vamos na frente. Deixa eu repetir isso aqui: deixa que nós vamos na frente. Nós vamos na frente. E aí, se você entender que é seguro, vem com a gente. Vamos seguir juntos, vamos caminhar juntos, vamos no mesmo propósito, na mesma direção, no mesmo lugar. Para onde é, pastor, o mesmo lugar? Um templo que hoje é esse, amanhã pode ser como o pleito que nós fizemos no Acreap. Pode acontecer, pastor? Pode, o prefeito disse que nos daria. Mas você está entendendo? Não importa aqui não, ó. O que importa é lá, ó. O importante é a gente entender, aponta para o alto, vai. É a gente entender que o céu nos espera. Você está entendendo? Diga amém. E seria tão bonito se fôssemos juntos, entende? E eu venho perguntando para Deus: Senhor, o que tu quer para esse ministério? E o Senhor me transportou a Ezequiel, lá no capítulo 37, é o texto de hoje. Eu vou tentar hoje, irmãos, ser breve. Eu falo sempre isso, às vezes não dá, porque o Espírito nos toma nesse lugar. Mas eu prometo que eu vou tentar ser breve aqui, para que você entenda o que Deus tem para a tua vida, o que Ele quer contigo, para que não haja dúvida. Ontem eu virei para um amado e disse assim: querido, olha, cuidado, porque se você quiser medir força com Deus, Ele nunca perde, nunca perdeu e nunca perderá uma batalha. Deus está dizendo assim: entenda o propósito que eu tenho na tua vida. Está debaixo desse ministério, está debaixo desse propósito. Tema da nossa meditação: agentes de restauração. Repita comigo: eu sou um agente de restauração. Deus te chamou para esse lugar, Deus te trouxe para esse ministério, para entender algumas coisas. Dentre elas, você é um agente de restauração para essa geração. Deus não permitiu que você estivesse aqui à toa. Deus não permitiu que você viesse hoje em vão. Se você veio, é porque há um propósito já pré-estabelecido pelo Eterno, para que pudesse alcançar no teu coração. É isso que Deus faz conosco. Agentes de restauração nós somos. E isso então foi falando, foi fermentando. O Senhor, sabe aquele negócio? Ele vai falando, você entende, Alexandre, o que eu quero contigo? Você compreende agora em que dimensão eu quero levá-lo? O que eu quero fazer através da tua vida? Mas tem que ter alguém para pagar o preço ou entrar na brecha. E esse alguém somos nós. Eu sou por você, e você é pela tua casa, pela tua família, pelos teus. Se tu é pai, tu é mãe, você é o agente de restauração lá no meio da tua família. Você está entendendo? Diga amém. Você me entende? Diga amém. Agente de restauração é o que somos. E Ezequiel, lá no capítulo de número 37, nesse texto, o texto diz, se falhar aí me fala, por favor.
Leia comigo. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou, me ajuda, no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície da terra. E aí tem um adendo aí, na superfície do vale, perdão, e tem um adendo, diz que eles estavam sequíssimos. Aí no verso de número 3 diz: então me perguntou o filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ou seja, eu ouvi a palavra do Senhor. Ela já me impactou aqui. Não é ossos ouve, não, é ouvi. Eu ouvi a palavra do Senhor. Você está entendendo? Diga amém. Deus quer fazer algo na tua vida, primeiro na tua vida, para que depois Ele possa transportar isso, para que possa alcançar a vida de outros. Os ossos estavam secos e precisava de alguém para profetizar. E o texto então prossegue dizendo o seguinte, versículo 5: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei também em vós o Espírito, o ruá de Deus, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Aí o versículo 7 diz, é lindo, diz: então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, me ajuda, houve um barulho. Me ajuda, vamos ler alto. Enquanto eu profetizava, houve um barulho. Vai. Não, com mais fé. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve que se batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Aí o texto diz: olhei e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza, filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem, me ajuda, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E aí o texto diz: profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram de pé, um exército sobremodo, olha, numeroso. Você está entendendo? Diga amém. Deixa eu orar. Deus, fala conosco, Senhor. Continua falando aos nossos corações. Toma a minha vida, Senhor, que eu possa ser aqui anulado, para que o Teu Espírito venha ser evidenciado nesse lugar. Importa que Tu cresça e que eu diminua, Jesus. Fica à vontade, Deus, é o que eu te peço no nome de Jesus. Se tu crê, diga amém e amém. Entenda algumas coisas hoje. Segura para mim. Entenda algumas coisas hoje. Dentre elas, nenhuma revolução será promovida para alguém que não está no meio. O versículo de número 1, ele mostra que Deus pega Ezequiel, Deus pega ele, que veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou aonde? No meio. Aonde que ele ficou? No meio de um vale. Compreende tu? A primeira coisa que eu quero te dizer é que não há parto sem dor. No mundo espiritual não há parto sem dor. Guarda isso no teu coração. Nós vamos ver em 1 Crônicas, no capítulo 4, no versículo 9, esse texto fala sobre Jabes, a mãe que deu à luz ao que era ilustre.
mas com dores. Ele foi mais ilustre que os seus irmãos, mas a mãe gerou ele com dores. Deixa eu liberar algo sobre a tua vida. Quer viver algo sobrenatural? Começa a se habituar com as dores. Porque eu vim te dizer aqui que não há parto sem dores. Isso fica ruminando dentro de mim. Porque não é fácil gostar de dores. Não é saboroso gostar de dor. Porque a dor, desculpa, ela dói. Ela muitas das vezes me tira a sensação de controle. Só que no mundo espiritual, te tirar essa sensação de controle, essa sensação da plataforma que você pisa e que você domina, faz parte. Faz parte de algo que Deus estabeleceu nos céus por você. O tamanho da dor é compatível com o tamanho do projeto. O apóstolo Paulo vai dizer que uma porta grande e oportuna se me apareceu, mas grandes são os meus adversários. Eu não vim aqui dizer para você que vai ser fácil. Vão ter dores, mas a intensidade da sua dor vai mostrar a grandeza do projeto, cara. A intensidade daquilo que você vive mostra a grandeza do projeto. Você está num tempo que o tempo de meninice acabou. Se as coisas não estão acontecendo do seu jeito, da sua maneira, fique em paz, fique tranquilo, fique tranquila. Porque se você é filho do rei e as coisas não estão acontecendo da sua maneira, significa que Deus está no controle de 100% da tua vida, ainda que doa. Está doendo, mas Ele está cuidando. Está doendo, mas Ele tem o domínio. Você não entende nada, mas nem sempre você vai ter que entender. Porque existe um Deus que está no controle. Até semana passada, mês passado, era você no controle. E aí você tomava um analgésico e essa dor passava. Agora não, agora quem está no controle é aquele que te gerou. Antes de você ter levantado a tua mãozinha e ter aceitado a Cristo. Porque se tem uma coisa que nós fazemos de forma errada, é de achar que eu aceitei, pastor Paulo Cota. Quando o senhor está aqui, o senhor sabe que eu tremo pregando, que o senhor conhece muito de Bíblia. É quando a gente levanta a mão dizendo assim: ah, eu aceitei Jesus. Muito antes de você levantar a sua mão, o Senhor já havia preparado o encontro triunfal contigo. Você está entendendo? Há uma canção antiga que diz: nesta noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei o encontro contigo. Sabe, o Senhor marcou o encontro contigo, teve o dia certo. Bete, aonde eu imaginei que nós estaríamos cultuando. Porque se você olhar a tua raiz lá atrás, talvez o local menos propício para você estar é dentro da casa do Pai. Mas o Pai foi lá, te resgatou no meio da tua família e disse: ela vai ser a minha adoradora. Você está entendendo? Você foi chamado para brilhar em meio à tua geração. Então eu não vim aqui pedir para que Deus arranque a sua dor. Eu vim aqui dizer: Deus, prepara eles para a dor. Agora guarda uma coisa no teu coração, deixa eu repetir: quanto maior a dor, maior o projeto. Você consegue pegar no teu espírito aí? Você consegue receber aí? Quanto maior a dor, maior o projeto. Deixa eu repetir de novo: quanto maior a dor, maior o projeto. Deixa eu repetir mais uma vez até tu pegar aí: quanto maior a dor, maior o projeto. Deixa eu repetir mais uma vez: quanto maior a dor, maior o projeto. Está doendo é porque o projeto é grande. A dor não passa é porque Deus tem coisas grandes para liberar sobre a tua vida. Você precisa passar pelo tempo da dor. Passa com dignidade, passa. E olha para o pastor aqui. Você já viu a criança quando chora?
que aquela mamãe, aquele papai, eu não sou desse tipo que diz engole o choro. É assim? Engole o choro. Aí a criança doida para chorar, aí a mãe diz, me ajuda. Sabe por que muitas das vezes você vai ter que engolir o choro? Sabe por quê? Porque você é referência para quem está ao teu redor. Vai ter momento que tu vai ter que ir para o teu banheiro para chorar. Vai ter momento que tu vai ter que ir para o teu quarto para chorar. Fechar a porta, ninguém vai poder ver o seu choro, porque o teu choro é só entre você e Deus. Você não está entendendo muitas coisas, mas Ele está dizendo, eu estou no controle. Se tu derramar lágrima fora do tempo, se você derramar lágrima próximo de pessoas que não estão preparadas para ver as tuas lágrimas, você pode enfraquecer as mãos, os braços, as pernas do teu irmão. Então vai ter um tempo que você vai olhar e vai dizer assim, eu preciso sofrer calado, porque eu sei que o tempo do meu sofrimento, ou seja, eu sei que a minha tribulação, repita comigo, eu sei que a minha tribulação é leve e momentânea. Repita comigo, eu creio que as dores que possam me sobrevir, elas irão passar, elas não vão durar eternamente. Você entende isso? Você compreende? Chega um tempo na tua vida que é assim, é dessa maneira, é desse jeito. Deixa eu liberar algo sobre a tua vida. Aprende isso para tu nunca mais esquecer. Às vezes você tem dificuldade de lidar com não crente, ou com pessoas despreparadas dentro da igreja, porque lidar com não crente ainda vai, mas com pessoas despreparadas dentro da igreja, sabe, irmãos, luz não foi chamada para brilhar em meio a outras luzes. Olha para o pastor, eu estou aqui na frente, e aí há uma intensidade de luz sobre a minha vida, e há uma intensidade de luz projetada nesse lugar. Você está entendendo? Diga amém. Não é a mesma luz que está sendo projetada sobre a tua. A luz da projeção do altar, da plataforma, é diferente da tua. Mas sabe o que Deus quer de mim e de você? Não é que eu brilhe e você brilhe com uma intensidade menor. Deus quer te falar que luz não tem que se preocupar em brilhar em meio a outras luzes. Luz foi chamada para brilhar nas trevas. Acabou a luz na sua casa, você sabe onde está a vela, ainda que você tenha agora essas lâmpadas de emergência, mas normalmente usamos vela. Eu usei vela durante muito tempo na minha vida, e lá em casa, e olha que a luz acabava com frequência, hein, irmãos, porque vida de pobre é uma coisa que luz, parece que tem menos luz durante um mês, né? E pouca luz durante, você está entendendo? Diga amém. Eu sei que é ser pobre, irmãos. A light lá cortar, e aí tem que descer, fazer religação. Você entende? Você entende? A complicação, chega uma hora que a light leva o teu relógio, irmão. Lá em casa, quando eu era garota, a light, por último, pastor João Belo, ela disse, eu vou levar o relógio dessa criatura, porque não é possível. Aí nós morávamos num prédio. Sabe o que foi feito? Foi puxado luz lá do condomínio do prédio, porque você entende? Eu sei que é ser pobre, irmãos. Agora, todas as vezes que acaba a luz, a primeira coisa que você pega não é a vela, é um fósforo, porque o fósforo fica perto do fogão, você sabe. Sabe o que Deus está me usando para te dizer? Diga a eles, Alexandre, que eles sabem onde tem a luz, mesmo que haja deficiência nessa luz, mas ela vai ser suficiente para iluminar o ambiente e para direcionar a vida deles. Você está entendendo? Diga amém. Pastor, o que isso quer dizer? Eu quero dizer que se você é o único, a única lá na tua casa, é o suficiente de toda a tua família se converter através da tua vida, porque você é luz e você vai brilhar em meio às trevas. Você entendeu? Aí você pega um fósforo, você risca, enquanto aquele fósforo está aceso, você dá passos sem tropeçar em nada. Você está entendendo? Você é a luz que conduz pessoas a não tropeçarem. Você está entendendo? Diga amém. Você consegue, você pode dar um glória a Deus aí no teu lugar, você pode dar um aleluia, você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Você é luz. Você é luz. Você é luz. Luz que brilha. Para ser um agente,
Você precisa aprender a viver o caos. Ele é transportado para o meio de um vale. E aí começam algumas coisas. Pega no teu espírito aí. Pedro e João na porta do templo. Aí Pedro encontra lá com Demétrio, que é o coxo. A Bíblia não diz o seu nome, mas a gente sabe que se chama Demétrio. Isso é também importante falar, porque pode ser que ninguém conheça o teu nome, mas o Pai conhece. Pode ser que ninguém se importe contigo, mas o Pai se importa. Você entendeu? Diga amém. Faz assim com o dedinho, faz assim com o pastor com o dedinho. Beleza. Aí o cara está esmolando, ele faz isso todos os dias, na porta do templo. Aí chega diante de Pedro e de João, ele vira e diz o seguinte: olha, dá uma esmola aí. A Bíblia diz que Pedro fita os olhos nele e diz: rapaz, olha para nós. E aquele coxo, olhando fixamente para Paulo e para João, falei Paulo, me perdoa, Pedro e João, se eu falei Paulo, por favor. Olhando para Pedro e João, Pedro, cara da fé, João, cara do amor. Você entende isso? Um expressava fé, o outro expressava amor. E Pedro vira e diz o seguinte: olha, nós não temos nem ouro e nem prata. Mas numa versão mais próxima do original, Pedro vira e diz: mas o que eu tenho, isso eu vos dou. Por que quando se fala de prata e ouro é nós? Você imagina se João do lado de cá vira para Pedro e diz: cara, tu é engraçado, né? Na hora da prata e do ouro é nós, na hora do milagre é você. Imagina se ele questiona Pedro. Pedro viraria e diria para ele o seguinte: rapaz, você era o queridinho de Jesus, rapaz. Você era aquele que ficava inclinado nos ombros dele, deitava no colo do Pai. Eu não, rapaz, eu fui aquele que neguei ele 3 vezes. Eu fui aquele rebelde. Eu fui aquele que duvidei algumas vezes. Eu fui aquele que através de mim outros voltaram às velhas práticas. Porque João no Evangelho do capítulo 21 vai dizer que Pedro vira e diz assim: eu vou pescar, e todos os outros vão com ele. Então ele é aquele que tira aqueles camaradas de uma determinada posição e leva para a velha prática. Afinal de contas, Jesus já não havia dito que ele se transformaria num pregador, num pescador de homens? Por que ele quer voltar a pescar? É como se Pedro virasse para João e dissesse assim: rapaz, sabe o que acontece? Eu sei o que é estar na posição dele, porque um dia eu me senti na posição dele e ouvi a voz do Pai dizendo: Pedro, tu me amas? Jesus me perguntou se eu o amava. Eu disse: sim, Senhor, eu te amo. E ele falou: então apacenta os meus cordeirinhos. E pela segunda vez ele me perguntou: Pedro, tu me amas mais que a vós outros? E eu disse: sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta o meu rebanho. E pela terceira vez, rapaz, veio algo no meu coração dizendo o seguinte: ele está me perguntando pela terceira vez porque eu neguei 3 vezes. E na verdade não era nada daquilo. Jesus estava descendo no nível do entendimento de Pedro, para compreender a dimensão do amor dele, para que Pedro compreendesse a dimensão do amor dele para com Pedro. Então eu sei o que está prostrado. Nós não temos nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu vos dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E ainda tem algo assustador nisso aí, porque alguns vão dizer que esse camarada não tinha do joelho para baixo. Coxo, se tu for ver no dicionário, é faltando pedaço. Do joelho para baixo o cara não tinha. Você imagina? Você imagina o diabo dizendo: quem? Você, Pedro? Mas Pedro um dia esteve no caos. Só quem esteve no caos sabe o valor de profetizar na vida de alguém uma palavra chamada restauração. Deixa eu repetir: só quem já viveu o caos sabe o valor da profundidade, de poder estender a mão para alguém e poder dizer: eu profetizo sobre a tua vida em Cristo Jesus um tempo de restauração. Só quem já viveu esse tempo é que sabe da profundidade que é isso. E Pedro viveu tudo isso e podia dizer, ele podia olhar e ver essa situação.
E aí chega num tempo em que João Marcos desiste, a primeira viagem missionária. A Bíblia diz que João Marcos desiste, ele afrouxou. João Marcos, primo de Barnabé. E a Bíblia diz que ele volta. Atos 13, 13. Se eu não me engano, ele não vai nem botar pra gente. Que ele volta. Você sabe quem recebe ele? Pedro. Pedro chama o cara, disse para ele assim: rapaz, senta aqui, cara, vamos conversar um pouquinho, o que houve contigo? Aí João Marcos diz: rapaz, eu fui fraco, eu estava já pronto ao ponto de embarcar com o apóstolo Paulo, mas eu tive medo, eu retrocedi. Deus entende o tempo que você retrocede, irmãos. Ainda que a Bíblia diz que ele não se compraz nos que retrocedem, mas esse retroceder é para que essa pessoa, João Marcos, pudesse alavancá-la na frente. Então tem um tempo que Deus te prepara. Você está achando que você retrocedeu porque você quis, mas Ele está dizendo: fui eu que permiti que você retrocedesse, para que agora você tomasse impulso, você está entendendo? E pudesse chegar onde eu quero que você chegue. Esse é o Deus. E ele é discipulado por quem? Por Pedro, o cara que era sanguíneo, o cara que era difícil. E quem é que discipula ele agora? Pedro. Pedro chama ele para uma conversa e diz assim: João Marcos, entende uma coisa? Rapaz, senta aqui. Eu sei o que é isso, cara. Eu sei como você está se sentindo. Eu sei como está o teu coração. Eu sei o que você está vivendo. Eu sei o que você está passando. Eu sei, eu conheço, porque eu já me senti assim. Mas olha, aí ele repete: teve um dia que Jesus me perguntou: Pedro, tu me amas? Sabe, amados, só você que viveu o tempo da tua dificuldade sabe como é. Só você, mulher, que está vivendo aí um tempo de restauração no teu casamento, que foi traída, você está entendendo? Só você sabe dizer que tempo é esse de dor, que tempo é esse de dificuldade, de liberar perdão. Só você sabe dizer o que você está vivendo. Mas Deus está dizendo: eu permito às vezes algumas coisas para que você lá na frente tenha o que falar. Você está entendendo? Diga amém. Para poder dar a você a experiência necessária que Ele precisa. Então deixa eu repetir aqui com outras palavras. Repita comigo: ninguém, solta a tua voz, nova unção, ninguém será um instrumento de restauração se não estiver disposto a caminhar no meio dos ossos secos. A Bíblia diz no versículo de número 2, olha o que diz: diz e me fez, me ajuda, e me fez andar. A Bíblia diz que os ossos eram sequíssimos, não é isso? Olha, pastor, eu vou, essa mensagem é longa e eu vou parar daqui a pouquinho. Olha o pastor, ele anda, me ajuda, ele anda, me ajuda. A pergunta é: por que ele não pisa em nenhum osso? Porque se ele pisasse, pastor João Belo, os ossos sequíssimos seriam fragmentados. Por que ele não pisa em nenhum osso? Você sabe por quê? Porque um dia ele esteve na condição de osso. Quem esteve na condição de osso, irmãos, se desvia quando vem alguém. Porque quando vem alguém e possivelmente pode ser que pise em você, você dá uma desviada. Quem já não se sentiu na condição de ossos secos, sequíssimos? O Senhor faz ele andar no meio dos ossos secos. Anda, meu filho, anda, anda. E o Senhor não diz: ó, não pisa não. Não precisa dizer. Você sabe por que não precisa dizer não pisa nos ossos? Não, porque existem coisas que não precisa dizer. Porque você sabe a importância do que é um osso continuar inteiro no chão. Você está entendendo? Porque um dia você estava numa posição de ossos secos e Deus levantou você do monturo, de um turbilhão, de um nada, e fez você se assentar em lugares nobres. Então você sabe a preciosidade disso tudo. Você sabe da importância disso tudo. Você sabe a importância do que é ser um osso que não quer ser pisado. Deixa eu fazer um adendo aqui. Eu talvez estou pregando hoje para pessoas que vieram aqui, talvez com aquele sentimento de angústia. Você veio aqui, mas você foi humilhado, você foi humilhada. Você foi, pessoas desdenharam de você, fizeram pouco de você. Você está se sentindo um
nada, um osso seco. Você está olhando para a tua vida e está dizendo assim: não é possível, sabe? Teu marido só te trata bem na frente das pessoas, fora do círculo de pessoas ele te trata mal, então isso te angustia. Você espera algo e não acontece, você está numa posição de ossos. Não tem problema não. Tem alguém do teu lado aí? Conta para ele ou para ela. Diz assim: Deus levantou um agente de restauração hoje aqui. Aponta, é aquele pastor lá da frente. Ele sabe o que é ser o osso seco. Ele não vai pisar em tu não. Fica tranquilo, ele está dando um jeitinho, porque daqui a pouco vai vir uma palavra profética para a tua vida, dizendo: eu ouvi o que o Pai me mandou fazer, e Ele me mandou profetizar, e eu hoje estou disposto a profetizar na tua vida. Você está entendendo? Diga bem. Por isso ele pode andar tranquilamente. Por que Deus leva ele para o meio? Por que Deus leva ele para o meio, pastor? Deus leva ele para o meio porque se Deus deixa ele do lado de fora, a visão não era a mesma. Pegou no teu espírito? Por que às vezes em meio a uma confusão de família, tu está lá no meio, apartando? Tu não podia estar dobrando o joelho na tua casa e orando? Tu não podia, você está entendendo? Por que tu está no meio? Tu está no meio porque Deus te coloca no meio, porque tu é um agente de restauração em meio ao caos. Tu está no meio porque tu tem que entender a preciosidade. A igreja está aqui, gente. Você está aqui. Você pode glorificar a Deus nesse lugar. Você é um agente de restauração em meio ao caos. Deixa eu repetir. Você é um agente de restauração em meio ao caos. Está tudo virado de ponta cabeça, mas você é um agente de restauração em meio ao caos. Deixa eu liberar uma última coisa aqui para você. Queria muito pregar essa mensagem toda, mas não dá. Isso é importante. Você só terá sucesso na restauração se o próprio Deus te colocar no meio. Deixa eu liberar isso, que isso é importante. Segura. Você só terá sucesso em meio à restauração se o próprio Deus te colocar no meio. Olha nos meus olhos daqui, deixa eu te fazer entender esse mistério. Não entra no vento do teu irmão. Se Deus não mandou, não entra. Às vezes Deus quer tratar ele, aí tu está aí no meio, tu está no meio do fogo, do vendaval, da tempestade lá. Você quer ver uma outra coisa? Às vezes você decide, eu já ouvi muito isso. Não, pastor, eu faço diferente. Eu pego a minha oferta, o meu dízimo, eu vou na igrejinha tal e eu entrego lá. Irmãos, primeiro que para Deus não há igrejinha. Onde houver dois ou mais reunidos no seu nome, Ele se faz presente. Segunda coisa é o seguinte: aquele ambiente pode estar sendo experimentado por Deus. Você precisa saber se aonde você entrega a sua semente, se a terra é fértil. Pegou? Ou não pegou? Quer que eu desenhe? Se você quer lançar a tua semente, procura saber se Deus mandou. Você só pode ser um agente de restauração aonde Deus te colocar. Não entra na briga que Deus não está te mandando entrar. Não faz o que Deus não está te mandando fazer, pelo amor de Deus. Não, pastor, mas o meu chamado é para interceder. Cuidado, querido, porque esse é o chamado de todos nós. Mas eu só posso entrar onde Deus está me mandando entrar. Quantas vezes você sai para fazer algumas coisas e Deus, Alexandre, deixa que aí é comigo. Sou eu que estou tratando. Sou eu que estou lidando. Deixa, porque eu estou cuidando. E aí você, sensível à voz de Deus, você diz: sim, Senhor. Você diz? E isso é importante para nós. Isso é importante para nós. Eu termino. Agora eu te prometo, termino.
as características dos ossos. Eles eram, me ajuda, eles eram numerosos, estavam sequíssimos, estavam espalhados, olha para o pastor, mas não estavam quebrados. Eles eram numerosos, estavam sequíssimos, estavam espalhados, mas eles não estavam. Olha para mim. Deus fala muito isso comigo. Você vai ser um agente de restauração em meio ao caos. O milagre vai acontecer através da palavra profética que sair da sua boca. Agora, filho, não usa mecanismos humanos. Esses ossos não precisavam de talhas nem de gesso. Eles eram numerosos, sequíssimos, estavam espalhados, mas não estavam quebrados. Guarda uma coisa no teu coração. Eu falei isso aqui, talvez em uma das minhas primeiras pregações desse ambiente. Na vida daquele que é discípulo, Jesus não bate na porta. Quando tu era multidão, Jesus batia na tua porta. Pum, 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 pum. E se você ouvisse, abrisse, ele entraria, cearia contigo e você com ele. Quando o texto diz, quem dera se fosse crente, quente ou frio, todavia és morno. E morno estou ao ponto de vomitar-se, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 15, que a gente também não vai colocar. Entender o morno, irmãos, é aquele que um dia foi quente, mas que nunca mais será frio. Pegou no teu espírito? Por que Jesus compara o frio a João na ilha de Patmos com o quente? Por que ele diz quem dera se fosse frio ou quente? Ele junta as duas coisas. Porque para ele o frio e o quente não faz diferença. Como, pastor? O frio é quem está fora da presença e o quente é quem está na presença. Como para ele não faz diferença? Não faz, amado. Porque o frio a qualquer momento pode se tornar quente para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas o problema dele é com o morno, porque o morno é um marcado e nunca mais tornar-se-á frio. Aquele que experimentou de Cristo nunca mais será o mesmo. A gente fala muito de Barrabás. Barrabás era um revolucionário. Estuda a vida do camarada. Ele chega diante de Jesus, e os estudos vão dizer, paralelos e os apócrifos, que ele chega diante de Jesus e vira para Jesus e diz assim: meu Senhor, se nós nos unirmos, nós tiraremos ou retiraremos, sairemos do império de Roma sobre nós, dessa humilhação que nós enfrentamos. Porque tu tem o amor, eu tenho a força. Se juntar você comigo, eu contigo, a gente sacode. Só que Jesus vira para ele e diz: Barrabás, o meu reino não é deste mundo. A Bíblia diz que quando Jesus olha para Barrabás, ele é impactado. Todos que olharam para Cristo sofreram algum tipo de transformação. Só que uns quiseram, outros fizeram como Judas Iscariotes, resolveram tirar a própria vida. Esse é o Deus que a gente serve. Ele te coloca lá no meio do caos. E às vezes ele quer virar para ti dizendo o seguinte: eu quero contar contigo, mas saiba de uma coisa, eu farei a obra. Você vai anunciar, mas quem promoverá o milagre sou eu. E saiba de uma coisa a mais: eu não dividirei a minha glória com ninguém. Os discípulos brigam para saber: Senhor, quem será o maior no teu reino? E aí Jesus dá testemunho de João Batista, dizendo: olha, para ser o maior tem que ser menor que João Batista. Ele quer mostrar para você a tua importância no reino. Ele quer mostrar para você que você é um agente de restauração em meio ao caos. No meio do teu vale, mas ele está dizendo: eu estou contigo.
Porque o verso de número 1, e eu encerro agora, ele vai dizer, ele vai pular para o versículo 1, vai dizer assim, pastor Eduardo: veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale. O Espírito conhecia o que era o vale, ele sabia dos detalhes do vale, mas ele percebeu que aquele homem, aquele profeta podia entender o vale com a sua própria força e com a sua própria visão. Eu levei anos, irmãos, para entender o porquê que eu, o caçula, minha irmã mais velha está aqui, a pastora aqui conosco, ela ficava de dia com a minha mãe, meu cunhado revezava conosco e eu ficava à noite. Eu saía do hospital e ia, eu saía do colégio, eu saía do hospital e ia para o colégio, 2º grau, novo, vendo minha mãe ali, toda hora, eu não dormia, porque toda hora ela já estava em estado terminal. Ela dizia: filho, mexe minha perna para cá, mexe minha perna para cá, já não estava mais andando. Eu não entendi o porquê daquilo, levei anos para entender, mas Deus que me botou no meio de um vale, para que eu pudesse ver coisas maravilhosas naquele lugar, irmãos. Minha mãe gemendo, eu chamei os médicos vieram, aplicaram morfina. Daqui a pouco ela deu um alívio, parou. A morfina que era para durar 3 horas, só durou talvez meia hora ou 1 hora. Daqui a pouco está ela gemendo de novo. Eu fui lá, chamei os médicos, os enfermeiros subiram e disseram assim: olha, nós não podemos aplicar uma outra dosagem, senão ela vem a óbito. E o que a gente faz? Ela vai ter que sentir dor. E ela apontou, pastor João Belo: o senhor sabe o que é isso, pastor? O senhor melhor do que eu sabe o que é isso? Porque eu vi o senhor praticamente morto naquele hospital, e hoje o senhor está aqui andando, caminhando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. E minha mãe lá, ela apontou assim, à noite, já deveria ser lá meia-noite, então nós éramos na Igreja Universal. Ela apontou e o rádio ficava ligado na Rádio Copacabana, aonde nós fazemos hoje o programa. Você está entendendo? Diga amém. E aí ela apontou assim, disse: Alexandre, liga o rádio. Aí eu fui lá, liguei o rádio, e quando eu liguei o rádio, estava cantando um louvor. Ela começou e em meio à adoração dela, ela começou a falar em línguas estranhas. Você sabe, irmãos, eu tive essa experiência que os meus irmãos não tiveram, porque o Senhor quer te dar condições para isso. Ele te coloca no meio do vale, Ele te coloca no meio dessa dificuldade que você está vivendo, para dizer: você é o agente de restauração em meio ao caos da tua vida. Se você está vivendo tudo isso, é porque Deus tem um propósito. Quanto maior a dor, maior é o projeto da tua vida. E hoje, pela misericórdia, o caçula, aquele que não está, os irmãos, você está entendendo? Diga amém. É quem levantou, Deus levantou na família para dizer: olha, você vai pastorear os seus irmãos. Você entende isso? É difícil de entender. Sabe por quê? Porque Deus, Ele te pega, te põe no meio do caos e diz: eu te farei um agente de restauração em meio ao caos. Eu não sei o que você está vivendo, mas uma coisa eu sei: se você abrir a tua boca e você profetizar, Deus vai aniquilar com todas as hostes do mal. Todas as hostes do mal. Negative aquilo que foi profetizado na tua vida. Existem pessoas aqui que ouviram palavras de derrota, palavras de destruição, dizendo: você não vai ser feliz nunca, você não vai dar certo nunca, teu casamento não vai dar certo nunca, nada do que você fizer vai dar certo. No mundo espiritual, abra a tua boca hoje e diz: eu negativo todas essas palavras de maldição no nome do Senhor Jesus. Diga: eu vou ser feliz sim, eu vou dar certo sim, o meu casamento vai ser uma bênção sim, os meus filhos serão bênçãos. Você está entendendo? Diga amém. Bate palma para Jesus aí, amados. Se coloque de pé, vai. Fica de pé, em nome de Jesus.